Olá, amigos. Após o vexame do Monumental de Núñez, a maior derrota da seleção brasileira na história das eliminatórias, o martelo está batido. E Dorival Júnior não será o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Um novo nome passa a ser estudado nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol e nós vamos falar sobre isso nesse boletim informativo para suceder o atual treinador da pentacampeã mundial e ser o quarto deste ciclo para a Copa do Mundo de 2026, que se iniciou com Ramon Menezes, que teve 3 jogos à frente da seleção brasileira contra Marrocos, Guiné e Senegal. Depois com Fernando Diniz, 6 jogos à frente da seleção, no início das eliminatórias, e na sequência 16 partidas, sob o comando do técnico Dorival Júnior, que praticamente igualou o número de jogos que o técnico Tite teve naquele primeiro ciclo no pós-Copa América de 2016, para preparar a seleção para a Copa do Mundo de 2018. À época, o Tite teve a oportunidade de comandar a seleção brasileira por 17 vezes antes de estrear na Copa do Mundo da Rússia. E com esses 16 jogos, o diagnóstico é que o trabalho não tem mais para onde ir, que o trabalho está se encerrando e que ele chegou ao final. Resta saber quando será esse final. E aí é o grande problema da coisa, para mim, um dos maiores absurdos dessa situação. O entendimento já está formado. Você que acompanha a Litoral News sabe que essas decisões são muito personificadas do presidente Edinaldo Rodrigues. Mas já há um entendimento que o Dorival Júnior não seguirá na seleção brasileira. Só que tem um problema nessa história. Quem comanda a seleção brasileira na data FIFA de junho? Porque o favorito para comandar a pentacampeã do mundo volta a ser o italiano Carlo Ancelotti, que está à frente da equipe do Real Madrid e só aceitaria assumir o cargo da pentacampeã do mundo após a Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Então, Dorival não seguirá, mas como o Carlo Ancelotti é um nome que, em tese, só estará disponível para o pós-Copa do Mundo de Clubes, há uma possibilidade do Dorival Júnior, mesmo sabendo que não seguirá adiante, ser o técnico da seleção brasileira contra o Equador na altitude de Quito e contra o Paraguai jogando em casa. Vale lembrar que o Equador tem campanha melhor do que a seleção brasileira nas eliminatórias, manda jogos na altitude e que o Paraguai nos venceu no final do ano passado, na data FIFA de setembro, e perder esses 2 jogos seria um problemaço para a seleção brasileira, que iria para a data FIFA de setembro, aí sim com o novo treinador, precisando vencer o Chile em casa, e a última rodada, meus amigos, é contra a equipe da Bolívia em El Alto. A maior altitude das seleções no futebol sul-americano, no estádio do Always Red. A Bolívia tenta dificultar demais a vida dos adversários. É um time que está sonhando aí com uma vaga para o playoff. Então a seleção brasileira tem 4 jogos para ter pelo menos uma vitória. Eu imagino que com uma vitória sim a gente vá para a Copa do Mundo, já que são 6 vagas diretas, mas não dá para achar que são jogos simples. E sim, 2 desses 4 podem ser sob o comando técnico do Dorival Júnior, já demitido. E eu falo já demitido porque já tá certo que ele vai deixar o comando da seleção brasileira. O presidente Edinaldo Rodrigues, ele não quis falar com a imprensa logo após a derrota humilhante da seleção brasileira no Monumental, disse que se pronunciaria na quarta-feira, dia 26 de março, Isso não aconteceu porque o Edinaldo marcou uma reunião para sexta-feira com o presidente. Estarão reunidos o técnico da seleção, o Dorival Júnior, e também o diretor executivo Rodrigo Caetano. Ali será levantada uma avaliação. O presidente Edinaldo Rodrigues quer ouvir o Dorival. O Dorival, inclusive, me pareceu extremamente desnorteado, tá? Eu acho que essa é a palavra. O Dorival estava desnorteado depois da coletiva, com um olhar perdido. Dorival estava com o olhar perdido, a sensação que nem ele mais enxergava futuro no trabalho da seleção brasileira, por mais que ele tenha dito que sim, vai acreditar, que sim, vai tentar dar a volta por cima, que é o pior momento da carreira dele como treinador. O Dorival me parecia com o olhar perdido. E nessa reunião, a avaliação vai ser feita, alguma perspectiva pode ser traçada, certamente o técnico Dorival Júnior e o Rodrigo Caetano, e eu abro um parênteses para falar do Rodrigo Caetano, o cargo dele também não está garantido, tá? A seleção brasileira pode passar por uma nova reformulação. Rapaz, a gente já passou por uma reformulação no pós-Copa de 2022, ficamos sem um diretor de futebol durante muito tempo e agora a gente pode passar por uma nova reformulação completa no futebol da seleção brasileira. E aí eu abro outro parênteses só para lembrar que por mais que o Ramon Menezes tenha sido campeão do Sul-Americano,
Ele teve campanhas vexatórias no pré-olímpico, campanhas vexatórias nos mundiais da categoria de base, e até hoje segue. Como treinador da seleção brasileira, teve a oportunidade de comandar a seleção brasileira principal e ainda segue como treinador das categorias de base, em algumas daquelas coisas que são totalmente inexplicáveis. Sim, ganhou o Sul-Americano, mas o trabalho é muito ruim à frente da seleção brasileira de base. Então eu diria que sim, cara, os rumos do nosso futebol, eles são desesperançosos. Eles são desesperançosos. A gente está falando de um presidente que foi eleito de maneira unânime por todos os clubes, por todas as federações. Não teve um voto em branco, não teve um voto nulo, não teve um clube, uma federação que não foi lá votar. Então, os clubes não podem reclamar dos rumos do futebol brasileiro. Não tem esse direito de reclamar dos rumos do futebol brasileiro. E a gente tem um presidente que, sim, cara, a eleição, gente, às vezes o torcedor tá pensando assim, poxa, a eleição na CBF tinha que ser agora, né? Não tinha jeito, não. A eleição na CBF poderia ser no ano que vem. A eleição na CBF poderia ser em março de 2026. A eleição na CBF poderia acontecer até o final desse ano de 2025, início de 2026, mas o presidente Edinaldo Rodrigues a convocou para durante uma data FIFA. E aí a informação que eu trago para o torcedor é que ele se distanciou totalmente da delegação. Se distanciou totalmente da delegação da seleção brasileira. O presidente Edinaldo Rodrigues não esteve num treino da seleção. E aí, meu amigo, minha amiga, como é que o cara que contrata, como é que o cara que toma a decisão, com todo respeito, ele vai avaliar se o trabalho é positivo ou negativo se ele não assiste os treinos da seleção, se ele não está no dia a dia, se ele é um cara que toma a responsabilidade para ele, tem a missão de estabelecer os rumos do futebol brasileiro e não se faz presente, porque preferiu a participação num pleito eleitoral que ele mesmo convocou e poderia ser depois, é de deixar o nosso coração, sinceramente, desesperançoso. É o próprio Edinaldo que agora vai demitir o Dorival Júnior. Sim, eu também acho que não tem mais para onde correr. O Dorival Júnior me parece perdido, a falta de coerência de uma convocação para outra, a dificuldade de encontrar um time, ter quase 50 jogadores convocados em um ano, tentar 6 ataques diferentes em 16 jogos, fora as alternativas durante as partidas. Sei que tem lesão, sei que tem um monte de coisa, mas isso é para todo mundo, cara. Isso não é só para a seleção brasileira, não. E aí eu quero elogiar o Matheus Cunha, que foi o único que falou e traçou um diagnóstico que a seleção brasileira vive. Um cara que não era convocado desde setembro de 2023. Ele volta para a seleção brasileira, traça o diagnóstico, é sincero com o torcedor e não fala as mesmas mesmices de sempre, né? Aquela coisa, vamos melhorar. Não, tem que reconhecer que tá tudo errado. Tem que reconhecer que tá muita coisa errada. Mas, enfim, depois desse desabafo, voltando às informações dessa reunião sob o comando do presidente Edinaldo Rodrigues, vai ouvir o Dorival, vai ouvir o Rodrigo Caetano, ele vai dizer, vocês seguem até junho, não seguem até junho, e aí se ele comunicar depois que vem a demissão, ele vai buscar um interino. Isso aí já está quase como formalizado. Tem 3 nomes fortes nos bastidores da CBF. Um é o Jorge Jesus, que só viria depois do Super Mundial de Clubes. Outro é o Felipe Luiz, que até com a apuração com o Sidão não sai do Flamengo para aceitar nesse momento o convite da seleção brasileira. E o outro é um velho conhecido, Carlo Ancelotti. A gente trouxe até informação durante essa semana que o Carleto queria treinar a seleção brasileira. Ele tinha esse desejo, mas o Real Madrid não liberou. O contrato do Ancelotti com a equipe do Real Madrid é até o meio de 2026. Então, ele estaria disposto a conversar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais direta e tentar uma assinatura de contrato, uma saída do Real Madrid no pós-Copa do Mundo de Clubes. E por isso, já está certo que na data FIFA de junho ou será um interino ou será o Dorival Júnior já demitido. O que é uma loucura, né? Botar um treinador já demitido para comandar a seleção brasileira, mas eu não me surpreendo de mais nada em relação à Confederação Brasileira de Futebol. Eu, sinceramente, não me surpreendo em nenhuma das atitudes. A gente está jogando um ciclo no lixo. Como eu disse, são mais 4 convocações até a convocação final para a Copa do Mundo. Enquanto isso, a gente vê a Argentina atual campeã evoluindo, as seleções europeias evoluindo e a gente estagnado num patamar que não anda. A verdade é que depois da saída do Tite, o trabalho foi ladeira abaixo. Muita gente tem me perguntado se uma volta do Tite é possível.
A princípio, não. A princípio, nos bastidores da seleção brasileira, isso não foi cogitado, mas se a negociação com o Carlo Ancelotti não fluir, uma negociação com o Jorge Jesus não fluir, o Tite poderia sim voltar para essa pauta de conversa da seleção brasileira. Então, agora, Dorival Júnior vai ser demitido, a reunião vai sacramentar também se teremos uma reformulação do departamento com a saída do Rodrigo Caetano, e após isso, as conversas se intensificarão com o novo treinador. O nome é Ancelotti, e aí até para trazer essa informação, a CBF vai negar veementemente. O Ancelotti vai negar sempre que essa pergunta for feita. A ideia é deixar em sigilo, né? É deixar nos bastidores e sempre negar essa conversa, mas há um otimismo maior. E aí a prova que o Dorival Júnior já está demitido é que a CBF já está conversando com o Ancelotti, há um otimismo interno maior, que nesse momento o italiano estaria mais condicionado a deixar o Real Madrid vir para a seleção brasileira, mas não até o final da temporada, porque ele briga por Champions, briga por La Liga, briga por Copa do Rei, inclusive tem jogo da Copa do Rei já nessa próxima semana na volta da data FIFA, e tem o Super Mundial de Clubes. A pergunta que eu te faço é o melhor nome para a seleção brasileira? Será que o Ancelotti, o italiano, cacife ele tem? É um dos melhores treinadores, não só da atualidade, mas da história do futebol mundial. E tem esse desejo de comandar uma seleção. Já ganhou as grandes ligas, já ganhou a Champions League, já ganhou tudo aquilo que ele poderia ganhar por clube. É um treinador que tem essa característica de trazer os jogadores antes da ideia, de deixar os jogadores da maneira como eles se sentem mais confortáveis dentro do gramado, mas que isso gere sempre perigo constante para o adversário. Às vezes dá a bola para ter a bola, para ter espaço, dar espaço para ter espaço. É um treinador absolutamente conceituado. Só que não tem mais tempo para erro, né? A seleção brasileira precisa ser assertiva nessa busca por um novo treinador. Bom, vamos ouvir o Dorival Júnior, porque ele, você vai ver de maneira absolutamente cabisbaixa, falou sobre esse momento que ele está passando na carreira dele, mas meio que, acho que falando sem saber o que falar, disse que acredita numa retomada do trabalho. Ele pode até continuar em junho, vencer em junho, e aí que mora a grande questão, né? Imagina o Dorival, fica para junho, ganha os jogos de junho, como é que fica essa relação? Então, eu sinceramente espero que vai demitir, demite logo. Não fica nessa coisa do vai, o racha, não sei o que lá, vai deixar o atual treinador como interino, não existe isso. Mas vamos ouvir o técnico Dorival Júnior. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu não... Todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Bom, tá aí, portanto, muito provavelmente as últimas palavras do técnico Dorival Júnior como treinador da seleção brasileira. A sensação que fica, e mais do que uma sensação, é uma constatação da realidade, que voltamos à estaca zero, né? Voltamos, acho que não dá nem para dizer ao mesmo patamar do final da Copa de 22, pioramos depois da Copa de 22. Coletivamente a seleção brasileira não consegue apresentar essa evolução que o Dorival Júnior tanto falou nas últimas partidas, e aí um choque de realidade para a pentacampeã do mundo, que vai ter que recomeçar um trabalho, né? Recomeçar agora com um ciclo curtíssimo, com um ano para a Copa do Mundo de 2026, esse trabalho visando o hexacampeonato. Vale lembrar que o novo treinador da seleção brasileira, em tese chegando para a data FIFA de setembro, ele terá apenas 3 convocações para testar o time, no máximo 6 jogos antes da grande lista, né, da lista final de 26 nomes para a Copa do Mundo na América do Norte. Eu sou Marcelo Marinho, tô contigo nessa, na cola da maior seleção brasileira. Vamos acreditar, né, derrota dura, difícil, mas vamos acreditar, por mais difícil que seja, que enfim encontraremos um norte e entraremos nos trilhos para a caminhada rumo ao Hexa. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Deixa aí nos comentários o que você está achando disso tudo, e para você quem deve ser o novo treinador da pentacampeã mundial.